Sobre essa questão do julgamento do STF, no qual foram reconhecidas as uniões homoafetivas, é importante dar um destaque especial ao voto do ministro relator, que foi o ministro Aires Brito. Ele, como questão preliminar, coloca que o objetivo desse julgamento é dar uma interpretação conforme a Constituição de um dispositivo do Código Civil, que trata das uniões estáveis. Mas o que a gente percebe pelo voto do ministro, e esse sentido é todo acompanhado pelos outros ministros, é que ele lança mão de alguns recursos retóricos para tentar dar uma sustentação a um pensamento que é juridicamente muito pouco sustentável. Ele comete algumas confusões de termos no seu voto. Ele era conhecido por ser um ministro que gostava de usar um tom muito poético nos seus votos, citava poetas. Neste voto, inclusive, desta ação, ele cita Fernando Pessoa, cita Caetano Veloso, ele cita Sartre, cita Carl Jung. Ele gosta de fazer citações de pessoas fora do ramo jurídico. Mas o ministro Aires Brito comete algumas confusões com alguns termos que ele utiliza, que é uma equiparação jurídica para uma liberdade de ação. Ele gasta muito tempo do seu voto, ou muito espaço no seu voto, para dizer que não se pode proibir os homossexuais de terem as suas relações homoafetivas. E em momento nenhum isso está sendo discutido. O que se discute é a constitucionalidade de uma interpretação conforme a Constituição, que na verdade não é conforme a Constituição, porque de forma arbitrária o ministro ele ressalta alguns aspectos constitucionais, principalmente no artigo 5º, que vão contra, ou ele ignora às vezes esse dispositivo expresso do artigo 226, que fala expressamente, textualmente, o homem e a mulher, para dizer que aquilo não é bem assim, ou simplesmente para não considerar o que foi dito no texto constitucional e, portanto, ignorar a vontade do legislador constituinte. Ele chega, inclusive, falando nessa questão de confusão de termos ou de pouca precisão, ele dá uma conotação errada e pejorativa e ele próprio discriminatória, eu diria, ao que seria um pensamento conservador, que na verdade ele descreve algo reacionário confundindo com o que seria conservador, porque ele diz que de nada incomoda mais as pessoas do que a preferência sexual alheia, quando tal preferência já não corresponde ao padrão social da heterossexualidade. Ele diz que essa é a velha postura de reação conservadora aos que nos insondáveis domínios do afeto soltam por inteiras amarras desse navio chamado coração. É bem o estilo do Aires Brito de proferir os seus votos, mas não se trata de uma reação conservadora que pretende limitar ou prejudicar relações homoafetivas. Isso não está em discussão. As pessoas têm pleno direito de se relacionarem da forma que quiserem. O que está sendo discutido é a melhor forma de dar reconhecimento a essas relações. No segmento do seu voto, na sua linha de raciocínio, ele diz que no fluxo de interpretação condicional das coisas que ele segue, vê-se que abre aspas, vê-se que estamos a lidar com normas que não distinguem a espécie feminina da espécie masculina, como não excluem qualquer das modalidades do concreto uso da sexualidade de cada pessoa natural. Se as pessoas de preferência heterossexual só podem se realizar ou ser felizes heterossexualmente, as de preferência homossexual seguem na mesma toada. Mas não é essa a questão. O ministro está muito errado, porque o texto constitucional, o constituinte, ele quis sim dar uma distinção entre o feminino e o masculino, entre o homem e a mulher. Pode-se dizer que está errado, que não se concorda, que isso deve ser alterado na Constituição. E eu acho que é legítimo fazer esse tipo de questionamento e trazer esse tipo de debate. Mas o problema é que esse tipo de debate deve ser feito na esfera legítima democrática, que é o Congresso. Pode ser feita uma emenda constitucional para alterar o texto do artigo 226 de modo que não fira as cláusulas pétreas. Não tem problema nenhum se isso for feito. O problema é que a forma como o STF fez foi errada. E as pessoas que defendem o que o STF fez, a forma como o STF agiu, elas podem amanhã reclamar se o STF proferir um julgamento que vá contra o que elas queiram, mas que use o mesmo instrumento retórico jurídico. O ministro ele chega a dizer que pouco importa se a família é formal ou informalmente constituída ou se integrada por casais heterossexuais ou por pessoas assumidamente homoafetivas. A verdade é que o constituinte se importou com isso. A gente sabe pelos
registros, pelas atas que foram deixadas, que o Constituinte teve essa preocupação de deixar textualmente previsto que a família que seria formada pelo homem e a mulher. Então, eu destaco, ninguém está dizendo que os homossexuais não podem se relacionar, que eles não podem ter relacionamentos duradouros, públicos e notórios, e terem direitos e irem atrás dos seus direitos. Ninguém está dizendo isso. O que se está dizendo é que a forma com que o STF agiu foi errada. Ele diz que a família é a mais natural das coletividades humanas, e ele está certo nisso, concordamos, não tem por que discordar, mas ele diz que a família teria mesmo que receber a mais dilatada conceituação jurídica e a mais extensa rede de proteção constitucional. Eu concordo que a família teve uma extensa rede de proteção constitucional, ela é base da sociedade, como o próprio texto diz, mas ele erra ao dizer que a Constituição deu a mais dilatada conceituação jurídica. Isso não é verdade. A Constituição deu uma definição jurídica muito estrita do que é família. O ministro diz expressamente, abre aspas, a Constituição Federal não faz a menor diferenciação entre a família formalmente constituída e aquela existente ao resto dos fatos, como também não distingue entre a família que se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Constituição faz sim uma diferenciação. E aí o ministro tem um problema ao enfrentar o texto do parágrafo 3º do artigo 226, porque lá diz expressamente que será reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. E aí o ministro diz que isso é simplesmente, ele despreza ou diminui essa parte do texto para dizer que é simplesmente uma reverência à tradição sociocultural religiosa do mundo ocidental de que o Brasil faz parte. E isso é um ponto muito importante, porque nesse sentido, ao dizer isso, o ministro está indo com uma corrente que tenta afirmar a neutralidade religiosa de vários aspectos da vida. As pessoas costumam dizer, tem o secular e o sagrado. O sagrado não se mexe no secular, o sagrado é com o religioso, o que não é religioso é secular. E a verdade é que essa neutralidade religiosa não existe. Ela não acontece na verdade. Tem um autor chamado Roy Clauser, que ele escreveu um livro sobre o mito da neutralidade religiosa. Ele segue uma longa tradição de filósofos e teólogos neocalvinistas holandeses, desde Prinster, passando por Kuyper, Vollenhoven e Doivert, para dizer que isso realmente é um mito. O homem, como Doivert defende, ele tem esse motivo base em si no seu coração, que é religioso. Então nós somos carregados de premissas religiosas, de compromissos religiosos nos nossos posicionamentos. E o ministro ele não é honesto consigo mesmo, nem com os outros ao se negar. A prova disso, e é um tanto curioso, né, que o ministro tenha feito uma citação do Chico Xavier no seu voto. Eu fiquei intrigado à época do julgamento, porque eu fiquei pensando o que seria de um ministro se ele citasse a Bíblia, ou se ele citasse um autor cristão para defender algum posicionamento jurídico. Porque é isso que o ministro está fazendo. Está defendendo um posicionamento jurídico, mas citando Chico Xavier. O ministro diz que é proibida a discriminação em razão do sexo, e isso significa proteger o homem e a mulher como um todo psicossomático e espiritual, que abarca a dimensão sexual de cada um. Eu concordo. Temos que ser contra qualquer forma de violência, de discriminação, de recriminação de pessoas que queiram exercer a sua liberdade sexual. A questão, na nossa sociedade, a questão é que a nossa Constituição Federal, com o texto que ela tem hoje, não admite que essas uniões homoafetivas sejam equiparadas ao casamento ou à união estável entre um homem e uma mulher. Então essa reflexão é importante ser colocada, esse debate é muito importante ser feito de forma qualificada para que a gente possa refletir e que nas instâncias corretas as pessoas interessadas possam mobilizar o seu segmento para que, a partir de parlamentares engajados, possam promover a alteração do texto que quiserem, mas seguindo a regra, respeitando o jogo democrático, que foi o que infelizmente não aconteceu nesse julgamento do STF. Para que nós possamos falar de uma união corporal, eu preciso ter um fim unificador nesse plano, um fim corporal, um fim biológico, porque somente esse fim pode fazer com que as nossas atividades corporais não sejam apenas uma superposição de corpos, mas de fato